estou aqui com a Cléo Bredariol, psicóloga, e nós vamos falar sobre famílias disfuncionais. Cléo, explica pra gente o que são as famílias disfuncionais que a gente escuta muito falar hoje. Verdade, ouvimos muito. Famílias disfuncionais. A palavra já diz, não é, Karina? Famílias disfuncionais são famílias que não funcionam. Elas não possuem as funções em ordem. São também chamadas de famílias desestruturadas. Já ouviu falar? Bastante. 97% das famílias são consideradas disfuncionais. 97%, Cléo? A grande maioria das famílias são consideradas disfuncionais. As funções não estão em ordem. Como existem as disfunções renais, que os rins não funcionam a contento, existem as disfunções hepáticas, que o fígado não funciona a contento, existem as famílias disfuncionais. E hoje, o nosso contexto, no mundo em que vivemos, o que nós vemos, não, Karina? O que nós encontramos aí fora, na fila do supermercado, nas rodas de conversa, nos encontros com as famílias? Nós ouvimos aquilo que está acontecendo ao nosso redor o tempo todo, né? Que é o quê? O aumento do consumo de álcool, né? No nível médio, nas idades do nível médio, que gradativamente vem crescendo. Então, houve um aumento, as pesquisas constatam, do aumento do uso do álcool nas idades do nível médio. Isso é verdade, a gente sabe, porque convive com os adolescentes, e nós sabemos que isso tem acontecido e tem sido muito alarmante. Idades cada vez menores, cada vez mais jovens, 14, 15, nível médio, mais jovens, 10, 11, 12 anos. Né? Um aumento do nível de violência, de homicídios, a tão comentada morte da família, né? Quebra de hierarquia, quebra de vínculos, enfim, um verdadeiro caos. Exatamente, era o que eu ia falar, um caos. Um conflito, né, que está aí dentro do nosso mundo, nas famílias, em todos os lugares, e muitas vezes sem respostas. Muitas vezes nós ficamos impotentes diante de tantas interrogações, né, de tantas dificuldades para se encontrar um caminho de solução. Né. Por isso que aqui fica a nossa busca, nossa conversa, para que a gente possa chegar a alguns olhares, que são fatores e fatores que estão imbricados nessa situação da família que nós vivemos hoje no nosso cotidiano. E aí nós vamos lembrar do I Ching, o livro que foi escrito há mais de 5.000 anos, Nossa. e que tem uma sabedoria Olha que coisa. milenar. Ele diz assim, hexagrama 37, a família. O homem e a mulher devem ocupar os lugares corretos. O homem e a mulher devem ocupar os lugares corretos. Quando o pai é pai, quando a mãe é mãe, o filho poderá ser filho. E agora, quando o pai é filho, quando a mãe é irmã, Vixe Maria, cheia de graça. quando a mãe é a filha, a família disfuncional chegou, está sendo apresentada agora, né, há um sistema de exclusão, há uma quebra de hierarquia. Sim, e isso é tão comum, né? A gente às vezes brinca com isso,
né, enxerga muito nas famílias, né? Sim. E isso, na própria família, na família da gente mesmo, a gente vê isso. E nunca se imaginou que isso fosse tão sério, né? Que isso mexesse tanto. Sim, com certeza. Então, quando as funções estão em desordem, fora de lugar, nós encontramos a família caótica, a família que não funciona. E nós precisamos encarar a codependência. Já ouviu falar codependência, Karina? Não ouvi. Explica pra gente. A codependência, ela está dentro das famílias disfuncionais. Dependente você conhece. Sim. O dependente por abuso de álcool, o dependente que apresenta um comportamento inadequado, compulsivo. É como a ponta do iceberg, a ponta visível. Todos reconhecem. Olha, aquela pessoa tem uma questão, uma problemática, a família lá estão procurando ajuda, né, muitas dificuldades com ele. É visível. Sim. Percebe? Está exposto, é a ponta do iceberg. O codependente é o membro da família que vem auxiliar o dependente. Tudo bem, ele vem auxiliar. Ele é um dos membros e ele vem para ajudar a resolver, digamos assim, num primeiro momento. Mas o que ocorre? Ocorre o oposto. O codependente é uma pessoa que depende da dependência do outro. Nossa Senhora. O codependente, ele vive em função do outro, ele coloca o centro da sua vida o outro e anula a si mesmo e aliena-se de si mesmo. O outro é o sol da vida dele, ele gira em torno. Ele é uma pessoa que possui uma preocupação constante com o dependente, não vive mais a sua própria vida em função da história do outro. E aí nós vamos encontrar a questão de que o codependente ele não tem uma questão direta com o abuso de álcool. Não. Ele é codependente devido ao lugar que ele ocupa. De vigiar, de policiar, de administrar que horas acorda, que horas dorme, que horas vai chegar, se comeu, se está no quarto, se está na cozinha. E aí nós vamos entrar em algo muito pesquisado também, muito comentado. Né? Quem lê sobre isso vai encontrar e já sabe que existe o triângulo de Karpman. Karpman é o estudioso que criou esse estudo, né, essa pesquisa, que diz o seguinte: existem 3 papéis atuando de forma inconsciente dentro das famílias disfuncionais. São 3 papéis que se alternam. Muitas vezes, um papel você o vive durante o dia. Os 3 papéis, que são o salvador, o perseguidor e a vítima. Quem seria o salvador? O salvador, ele representa muito bem o codependente. Ele quer, como um resgate, como um SAMU, salvar o dependente, controlar aquele dependente, preocupa-se excessivamente com ele, tem uma autoestima baixa, porque ele não se vê, ele não se olha, ele não se cuida. Ele não existe, existe o outro. Se você perguntar para ele a respeito dele, ele vai falar muito pouco dele, e ele já vai falar, mas olha, o meu marido precisa muito e você precisa me ajudar. Ele vai colocar diante do fato de que existe alguém mais importante do que qualquer pessoa no mundo. E aí nós temos então o triângulo, que são jogos psicológicos, que atuam de forma inconsciente dentro das famílias disfuncionais, com os 3 papéis: salvador, perseguidor, vítima. O perseguidor, como diz a própria palavra, persegue, exige e culpabiliza. Ele é o perseguidor, o vilão.
A vítima. A vítima se queixa, não é responsável por si mesma, sente-se indefesa, sempre necessitada de que alguém se responsabilize por ela. Muito manipuladora. Muito manipuladora. Então, esses são os papéis que atuam dentro da família disfuncional. Você conhece as pessoas assim? Alguma já? Veio alguém no seu olhar quando eu estava falando? Nossa Senhora, né? Várias, né? A gente tem certeza que você aí de casa conseguiu identificar, assim, várias pessoas. É muito comum, né? E muitas vezes, como nós estávamos falando sobre o iceberg, o dependente é visto, ele é apontado, ele está exposto diante de uma problemática que está ali. O codependente pode ser que nós demoremos a vida inteira para descobrir o quanto o codependente não permite que o outro cresça, que o outro se torne adulto, pois se o outro crescer, se desenvolver e se tornar uma pessoa autônoma e independente, Vai fazer da vida? o que ele vai fazer da vida? Muito obrigada. Ele perde a função. Né? Então, são pessoas que precisam de um tratamento, precisa aprender a permitir que alguém venha e peça ajuda, antes de entrar e fazer tudo o que o outro precisa. E dar lugar ao outro para existir, para ocupar o seu lugar. Exatamente. Né? Precisamos ser pais que vamos dar a vara para o nosso filho pescar. Sim. Precisamos não fazer como aquela história da borboleta, em que nós vamos interferir num processo em que ele próprio pode ali colocar-se diante de um esforço e trazer à tona algo que lá está, o potencial lá dentro desse indivíduo. Exatamente. Né? Então, deixar crescer. E como Bert Hellinger diz, deixar o outro crescer. Né? Como eu estou dizendo, é passar para o filho, dar para o filho o que ele necessita. Não dar tudo, porque dar tudo o filho não vai dar nada. Nós anulamos, inviabilizamos, e o filho, como Bert Hellinger, novamente eu quero citar, os pais dão e os filhos recebem e passam adiante. Se nós conseguirmos, enquanto pais, permitir a transição do filho para o patamar adulto, nós vamos dar a eles o direito de existir, de fazer as suas próprias escolhas, de conquistar os seus objetivos. Não basta nascer, é preciso ser introduzido, inserido dentro do mundo. Esse papel é o do pai. O pai encaminha para a vida. A mãe é responsável por amar, ensinar esse indivíduo a amar a si mesmo, a cuidar de si mesmo e a ter uma autoimagem positiva. E o pai, que não deve ser excluído, e na nossa sociedade nós vemos o quanto o pai é excluído e os filhos são infantilizados, sem a presença da lei, do limite, do logos, da frustração, da possibilidade de alcançar uma resiliência mediante a frustração, a perda, saber lidar com perdas e desafios na vida. Sim. Então, o nosso papel enquanto pai e mãe é conseguir uma estrutura saudável, é nem ser salvador, nem ser perseguidor e nem ser vítima, para que os nossos filhos possam tomar o pai e a mãe, vivos ou mortos, internalizar o pai e a mãe, para que ele possa se tornar adulto, essa é a transição, e assim ir para frente ao encontro do seu destino, das suas realizações, das suas conquistas, crescer, se desenvolver, alcançar seus sonhos. O que você acha disso, Karina? Acho maravilhoso. Acho que a gente tem aí um instrumento ideal para conseguir ir para a vida mesmo, conseguir viver. Né? Se você não consegue, tá aqui a Cleo para ajudar, né? Agende uma consulta, o telefone está aqui na telinha, né? Vamos reduzir essa porcentagem, pelo amor de Deus, das famílias aí disfuncionais.
E algo importante também é lembrar que os problemas sociais que existem aí na humanidade estão diretamente associados à falta da estrutura familiar. Sim, com Né? certeza. Problemas de violência, relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos. Com Fica aí, certeza. então, a dica, né? E estamos abertos aí para ir além, né? Ir ao encontro dessa vida que pode ser bem saudável. Com certeza. Pode ser. Cléo, muito obrigada. Foi excelente. Mais uma vez, excelente. Estou sempre à disposição. Logo a gente volta. Com certeza. Um beijo. Um beijo.